Estamos ao vivo, boa noite. Boa noite a todos os internautas que estão nos acompanhando. Hoje nós iremos conversar um pouco, né, sobre o Fundeb, que é uma questão que está causando bastante preocupação, né, em toda a categoria do magistério, não só a categoria do magistério, mas eu acredito que hoje, inclusive, a população, a sociedade civil, deve estar bastante preocupada, né, por conta deste recurso que é bastante importante para os municípios, desde a época da municipalização, visto que hoje os municípios, eles dependem, né, praticamente, depende totalmente desse recurso, e a gente está aqui com a professora Marisa, ela é a atual presidente do Fundeb aqui do nosso município de São Roque, e ela vai nos contar um pouquinho, né, numa linguagem bem didática, em que pé está toda essa situação, né, Marisa, que está causando bastante preocupação. Gostaria que você se apresentasse para nós, Marisa, rapidamente, para a gente continuar nossa live. Pessoal, boa noite. Professora Marisa, acho que o pessoal que acompanha aí a luta da associação, os profissionais de educação, conhece o nosso trabalho, né? Junto à Fabiana também, da diretoria da AP. Hoje eu sou atual presidente do CACS Fundeb, né? Do Conselho de Acompanhamento Social, de Manutenção, Desenvolvimento e Valorização Profissional, que é o Fundeb. A Fabiana é ex-presidente do Fundeb, né? E nós tentamos trazer, porque vários professores têm tentado entender o que está acontecendo, porque foi dinâmico, né? Apesar da discussão já se arrastar por 5 anos, mas agora foi dinâmico, foi um tanto avassalador e algumas pessoas ainda não estão entendendo qual a importância de se votar o Fundeb e o que o país, né? O que a nação perde se esse Fundeb não for aprovado. Então, a Fabiana vai fazer uma Então, introdução. assim, o Fundeb, né, as pessoas acham que ela é um recurso, né, único, que vem para os municípios, e, na verdade, o Fundeb, ele não é um fundo, um único fundo, né, o Fundeb, ele é um conjunto, né, de 27 fundos, 26 são estaduais, e um é do Distrito Federal. E ele, para que serve o Fundeb? Ele é um mecanismo de redistribuição de recursos destinados à educação. Então, vamos pensar lá que a gente tem um cofre, um montante de dinheiro, né? Que ele é para ser destinado à educação e que ele tem de ter diretrizes para que seja direcionado, né, para esta. Então, ele vem para os municípios dessa forma. Hoje, nós falamos Fundeb, né? Mas antes, né, nós tínhamos lá na época da municipalização, falava-se em Fundef, né? Que é o Fundo de Manutenção do Desenvolvimento do Ensino Fundamental e da Valorização do Magistério. Em 2015, eu acho. Você lembra, Marisa? Agora me pegou as Eu datas. também não lembro. Mudou, né, um pouco, mudou a nomenclatura, porque foi para a educação básica. Então, hoje, este fundo, ele destina à educação básica. O que seria educação básica? Seria lá desde o ensino infantil até o EJA. Então, ele é um recurso importantíssimo. Se nós avaliarmos, né, quem faz parte dos conselhos do Fundeb, a gente até muitas vezes faz um pedido à sociedade civil, um pedido aos professores para que participem cada vez mais desse importante conselho, para que entenda um pouco essa distribuição. E às vezes a gente acha que fala, mas é muito dinheiro que vem, é incrível como ainda assim os professores ainda padecem nas escolas, os alunos ainda sofrem com essa falta de recurso. Mas se a gente avaliar hoje, né, o Fundeb ele é importantíssimo, não só para o repasse para o salário dos professores, ele é importante inclusive para a manutenção das escolas, né? E esse recurso, ele conseguiu fazer com que diminuísse um pouco a desigualdade. Se a gente analisar, o Brasil ele tem uma extensão territorial muito grande e a desigualdade social deste país ele é gigantesca. E o Fundeb ele conseguiu amenizar um pouquinho essa desigualdade social,
principalmente no que diz respeito aos salários dos professores. Então, se nós pensarmos em 10, 20 anos atrás, nós tínhamos professores que trabalhavam em locais mais distantes, né? E eles ganhavam, assim, menos que um salário mínimo para lecionar. Então, hoje, nós temos aí este recurso, que é bastante importante, obviamente, que vieram outras leis, né, a 11.738 também, que veio para valorizar o magistério e para que todos tivessem um piso, mas que para a gente, para que nós consigamos manter este piso, manter esta igualdade, ou melhor, né, essa diminuição da desigualdade, a gente precisa desse importante recurso. Então, Marisa, a gente sabe que você hoje está como presidente, né, do Fundeb e que você está bastante empenhada, não só em nível municipal, mas também em nível nacional, porque você tem participado de bastante fóruns, bastante lives, e ultimamente, agora, a última que você participou foi o Fórum Nacional da UNCM. Então, eu gostaria que você passasse um pouquinho para nós a situação, a real situação, né, do Fundeb hoje, que a gente sabe que tem de votar, né, eles têm de votar para que renove-se esta distribuição, né, este recurso. Então, eu gostaria que você falasse para nós um pouquinho em que pé está, né, o Fundeb hoje. Bom, pessoal, boa noite. É importante essa discussão, né? Acho que hoje o momento é de levantar a hashtag aí Fundeb para Valer. É uma hashtag que está sendo utilizada tanto pela UNCM, quanto pela Undime, quanto aos deputados engajados, o Concede, todas as instituições, os movimentos estão aí usando essa hashtag Fundeb para Valer, porque a hashtag hoje é uma forma de manifestação, de marcar o território nas redes sociais. Então, quanto mais essa hashtag tiver no Facebook, no Twitter, no WhatsApp, essa hashtag ela vai servir como para que se afere o tanto dessa pauta nacional e tanto que é importante. Então, é muito importante que todos aí atualizem seus perfis e coloquem aí o Fundeb para valer, né? Vota Fundeb, Fundeb para valer. Não é só votar Fundeb. Eu vi muitas hashtags aí, vota Fundeb, e o importante é o Fundeb para valer. E eu vou explicar o porquê do Fundeb para valer, tá? Então, assim, como a Fabiana explicou, o Fundeb ele é uma composição das somas dos impostos de toda a nação, né? E o país, a União, né, que a gente chama, ela redistribui esses impostos, ela devolve para os municípios hoje 10% do que é arrecadado. Imagine você que do montante milionário é uma porção muito pequena o que se devolve para os municípios, tá? Então, qual foi a proposta a princípio? Já faz 5 anos, a educação ela é pensada decenalmente, né, a cada 10 anos, mas nós estamos há 14 anos aí com o Fundeb e esse atraso aí, essa necessidade surgiu de uma ampla discussão com a sociedade civil que precisava realmente que os setores debatessem para que chegassem numa possibilidade de aprovação de um texto que pudesse estar, assim, não a contento, mas que satisfazesse e conseguisse agradar as partes. Então, a deputada Dorinha, né, professora, ela é hoje a relatora, né, inclusive o fórum que eu participei foi um fórum que teve a participação dela, que explanou bastante a respeito. E a necessidade de se aprovar é porque hoje a maior parte dos municípios quase que usa na totalidade, São Roque, a gente já praticamente usa na totalidade o recurso para se pagar o magistério. Então, esse fundo que é de manutenção, desenvolvimento e valorização profissional, hoje nós não temos a manutenção e o desenvolvimento, porque praticamente o Fundeb está sendo todo usado para se honrar com os vencimentos. Então, a gravidade de não se aprovar esse Fundeb é de extinguir a educação. Por que eu falo extinguir a educação? Porque na proposta que vem do governo federal, nós não temos condição, o município não tem condição da oferta de uma escola pública gratuita, com qualidade e com o vencimento dos professores. Então, assim, isso implica em uma coisa gigantesca, é um retrocesso que há muitos anos nós não assistimos na educação.
Nós vimos ontem a Undime fazendo, num domingo, live no ato público em defesa. Nós vimos a Undime hoje, às 10 horas da manhã, fazendo outro ato. Nós estamos vendo a UNCME. Então, a gente percebeu assim, que uniu todas as instituições numa luta muito grande, muito atípica, e uma luta que aparentemente vai ser atemporal devido à situação em que o governo federal se posicionou aí em relação ao Fundeb. Então, qual que é a proposta? O ideal desse Fundeb, né, nesses 5 anos de discussão, é que os municípios passassem a receber 40% de devolução dos seus impostos, tá? Impostos esses oriundos de toda a arrecadação das empresas, né? Arrecadação de várias contribuições que o município acaba fazendo, município e estados, né? Acabam fazendo, e a União, ela devolve esse repasse. Então, a proposta, inclusive, teve uma situação até preocupante, que era, eles estavam colocando salário educação dentro dessa cesta do Fundeb. Foi uma luta muito grande, onde nós conseguimos avançar. O que é o salário educação? O salário educação, pela FNDE, vem o PDDE, vem a Escola Mais Conectada, vem uma série de projetos que vem separado do Fundeb, ele vem direto para os municípios engajarem na educação. Então, assim, na primeira grande discussão, é que esse salário educação, ele estaria dentro do Fundeb. E se avançou, conseguiu que cedessem as partes, né? E retirou a parte do salário educação do Fundeb. Então, o Fundeb, ele viria com uma proposta muito importante, que é o custo aluno, tá? Que hoje esse custo aluno, ele é feito pelo número de alunos, baseado na arrecadação, ele é feito de uma forma sempre retrógrada, porque nunca é o número de alunos atual, né? A matrícula, ela é muito itinerante. Então, esse custo aluno fixado já é um avanço muito grande que está no projeto da relatora, né? Da deputada Dorinha. Outra grande proposta importante, assim, para os profissionais de educação, a gente vê aí as auxiliares, os inspetores, né? Então, houve um avanço que hoje, né, no atual texto, de 60% que era do Fundeb gasto para pagamento de professores, hoje seria 70% gasto para profissionais da educação. Então, é uma luta que envolveria todos os segmentos, todos os setores da educação. Houve essa preocupação em pensar em todos os profissionais da educação, porque precisa de uma qualificação para merendeira, precisa de uma qualificação para o inspetor de aluno, precisa de uma qualificação para o secretário de escola. Então, essa luta avançou também. Hoje, 70% dessa cota, né, que viria para valorização profissional. Quando a gente fala valorização profissional, não é só salário, e sim a formação, é a qualidade de trabalho, né, é a condição mínima de trabalho. Então, 70% dessa cesta do Fundeb seria destinada para os profissionais da educação e não mais para os professores. Outra proposta que tem aí no atual texto da Dorinha é que o Fundeb, ele seria perene, né? Nós não teríamos mais essa parada decenal para que se pensasse a cada 10 anos e ficaria nesse desespero do vota, não vota, né? Então, como você disse, o Fundef lá atrás descobriu as crianças de 6 anos, né? Era a educação, ela ficou do ensino fundamental, e a criança de 6 anos, a pré-escola, ficou um joguete. Ora para o município empurrava para o estado, ora para o estado para o município. Então, o Fundeb já veio pensando na educação básica, incorporando aí desde das creches, aí do zero, né, até, no caso, aí todas as crianças que compõem a educação básica. E aí, nessa proposta, também muito importante de ser perene, os municípios cederam, porque os governadores precisavam e precisam, né, que 40% do Fundeb retornasse para o município, para se conseguir investir nos planos de carreira, para se conseguir investir na infraestrutura, para que se construísse mais escolas. Então, houve uma parte em que se cedeu,
e de 40% no texto, que a gente fala, o texto não é o ideal, o texto está longe de ser o ideal, mas é o texto que as instituições nesses últimos 5 anos, principalmente nos últimos 3 anos e meio, chegou a um consenso. Então, como ficaria, né? Ficaria 20% e não 40%, como era a proposta. Como que seria esses 20%? Não seriam todos agora. Então, em 2021, dos atuais 10%, iria para 12,5%, já para o ano que vem. Lembrando, gente, que o Fundeb termina 31 de dezembro de 2020. Então, o Fundeb, ele tem, assim, os dias contados, e está muito atrasada essa votação, porque quando se vota um projeto, você ainda tem que regulamentar ele para pôr em prática. Então, nós estamos em ano político e o atraso ele é grande e preocupante. Então, houve-se essa pressão para ele entrar na pauta. O presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, ele aceitou, ele sentou com a deputada Dorinha e colocou na pauta. Então, já conseguiu que esse projeto entrasse em pauta. E, para surpresa de todos, né, apesar de ter cedido, não ser os 40%, como a gente esperava, passou a ser 20%, parcelado paulatinamente. Olha só, por isso que a gente fala que o texto não é o ideal, o texto é o dentro do possível, tá? Para que se votasse esse Fundeb. Então, assim, esse Fundeb ficaria desta forma. Em 2021, já 12,5%, já aumentaria 2,5% dos 10% que a União repassa hoje. 2022 iria para 15%, então nós teríamos o aumento de 5% desse Fundeb, tá? 2023, 16,5%, 2024, 18%, 2025, 19% e 2026 chegaria aos 20%, que é a proposta hoje que está sendo discutida. Então, esses 20%, ó, veja bem, dos 40%, que era o ideal, que era o necessário, houve essa questão de se ceder e chegar a 20% parcelado, paulatino. Então, os deputados, as instituições, todo mundo cedeu, né? Desde que houvesse aí 70% para profissionais da educação, desde que fosse perene, que não acabasse, né? Que tivesse a certeza que essa emenda constitucional ela passaria a ser vigente, e desde que tivesse o custo aluno, para poder estipular aí o valor gasto por aluno. Aí, o que nós vamos ter nesse momento? Na sexta-feira, o projeto ia entrar em pauta, ele precisa de 2 votações na Câmara e 2 no Senado. Por isso, assim, a luta ela não é agora, né? Hoje foi feita a leitura do projeto, amanhã entra em votação. Então, o que precisa, né, nessa mobilização para que se pressione os vereadores e os prefeitos para que todos eles tenham um deputado federal que eles apoiam, né? É comum a gente ver em época de eleição, principalmente eleição de deputados aí, né? Os vereadores engajados aí, meu deputado pedindo voto. Então agora é a hora desse retorno para a sociedade, né? Nós pedimos aí para que os vereadores, para que o prefeito, enquanto o presidente do Fundeb, eu fiz um ofício solicitando ao prefeito que enviasse ofícios para vários segmentos, para senadores, tudo, e assim, foi muito bem recebida, né? O ofício já foi de imediato protocolizado já para a Assembleia. Posso até enviar para as escolas para tornar público, né? Que a gente estava com a secretaria de férias, mas eu preciso enviar os ofícios que o prefeito ele fez, né? E a gente pediu para que se oficiasse também o Conselho das Cidades, né? Para que pudesse também entrar nessa luta, porque a proposta do governo federal, que ninguém esperava, chegou na sexta-feira à tarde, muitos deputados tiveram acesso através da imprensa, e foi assim, um tapa na cara da sociedade civil, um tapa na cara das instituições, porque ninguém esperava que chegasse uma proposta que desconstruísse um trabalho de 5 anos, né? Então, a proposta do governo federal hoje, ela é muito perigosa, ela desconstrói, ela é retrógrada, e assim, nós, enquanto educadores,
e pais, né, que têm filhos em escola pública, nós vamos, assim, vivenciar um momento dramático se esses 308 votos não forem compilados para a proposta da relatora Dorinha. Então, qual é a proposta do governo federal? Primeiro que ele tira aí já o custo do aluno, né, ele desconstrói isso, ele coloca políticas sociais, que a gente entende a importância dessas políticas sociais, né, para o aluno, para as famílias carentes, mas não através da educação, porque senão toda essa nossa luta de que a educação, que a escola não é despejar crianças, como a gente tem visto aí, as pessoas brigando, a gente vê muitas vezes os pais questionando que não tem transporte, que não tem isso, que não tem aquilo, mas não questiona que não tem professor, que a sala está lotada, ou que o professor não dá uma aula de qualidade. Então, assim, a gente precisa que a escola pública seja pensada em relação ao papel da escola, né? E ele coloca aí projetos sociais para saírem do Fundeb, tá? Então, ao invés de aumentar a receita do Fundeb, a gente estaria pagando por projetos sociais, e a gente precisa muito que essa luta, eu estou vendo aqui, gente, eu vou dar só uma boa noite para o pessoal aqui que tá chegando, acho que é importante aqui, estou vendo aqui os comentários, né, para a gente até ver se tem alguma dúvida, né, a Diana, a Rosimeire, Rosana, Ricardo, Bel, Leidiane, Michele Palma, Luciana, Fernanda, Marcelo, Lúcia, Luan, então a gente agradece, Matheus, Taraborelli, né, Renata, Andréa Brossa, Lu, Márcio, a Márcia Buava, né, de Cotia aí, Tatiane, Bruna, Peterson, e a gente fica feliz aí com a participação de vocês, e eu tô vendo aqui que o Luan colocou, obrigada Luan pela informação, a pressão está funcionando, continuem, né? Ele coloca aí uma nota, né, que saiu no site da Terra, que o Maia ignora o pedido do governo e confirma a votação do Fundeb. Então, assim, a Marisol chegando aí, boa noite, Rafael Issa. Então, assim, pessoal, é muito importante essa mobilização de todos, né? A hashtag Fundeb para valer, porque outra questão, outro ataque, assim, que vem é a questão da nossa seguridade. É proibido, é inconstitucional. O projeto do governo federal ele já é inconstitucional, porque ele coloca, inclusive, que hoje poderá ser pago com o novo Fundeb a nossa seguridade, o fundo de seguridade. Então, imagine você, a gente já tem os fundos, a gente tem aí a reserva que é descontada, e aí, de repente, há uma situação de que a gente viu hoje, por exemplo, aqui em São Roque, a gente viu em outros municípios também, que está precisando usar o dinheiro, né, do fundo. A gente viu aí o projeto que de março a dezembro não vai ser repassado aí a parte do patronal para o fundo. Então, o Fundeb que o governo federal propõe, inclusive, autoriza esse pagamento que é inconstitucional para a Previdência, tá? Então, dentre os vários ataques que a gente tem, e o que é pior deles, que eu acho que, assim, é o mais preocupante, que está fazendo aí todos os políticos mesmo, né? Quem é prefeito, eu acho que tem essa preocupação, né? Principalmente o ano que vem, que é o ano que se reinicia novamente, é a questão de não ter Fundeb para 2021. Na proposta do governo federal, o Fundeb ele passa a vigorar a partir de 2022, ou seja, 2021 para o governo federal ficou no limbo, tá? Nós não teríamos Fundeb. Ele se encerra agora em dezembro, 31 de dezembro de 2020, e 2021, segundo o governo federal, nós não teríamos nenhum respaldo em relação ao Fundeb. Então, nós temos uma preocupação, porque sem o Fundeb não tem pagamento dos professores, não tem infraestrutura, então nós precisamos aí que haja uma mobilização dos pais, porque os professores os pais não vão ter aula, não tem professor, não tem pagamento, não tem escola, então a gente entende aí que a situação ela é dramática. Fabiana, você tá sem som. É importante até colocar... Tô sem som? Tava. Voltou? Voltou.
é importante até frisar, né, que quando a gente fala assim, vai faltar pagamento para os professores, o salário para os professores, a gente gostaria muito de colocar aqui que é uma questão, já ressaltou, o município ele depende. Tá travando? Estão me ouvindo agora? Sim. Tá ouvindo? Tá ouvindo. Então, é importante até ressaltar que, após a municipalização, os municípios eles ficaram totalmente dependentes deste recurso. E quando a gente fala, vai faltar o salário dos professores, nós não estamos preocupados apenas com isso. Na medida de que não tem como arcar com o salário dos professores, escolas terão de fechar. E o que ocorrerá? Cairá a qualidade de ensino, porque nós teremos salas superlotadas, não é? E hoje a gente sabe que já a situação do professor em sala de aula nos municípios e cidades brasileiras em que há superlotação, em que cai a qualidade de ensino. Então, se a gente analisar, faltando esse recurso para o pagamento dos professores, fechará, né, a gente corre o risco, sim, de que fechem salas de aula e vai ser um efeito cascata. Fabiana, me permite um adendo, o projeto, são tantos ataques nesse projeto do governo federal, um outro argumento usado no texto enviado pelo governo federal é computar o aluno da escola particular no Fundeb. Isso gera um modelo de educação como a gente tem no Chile, que é uma terceirização da escola pública, ou seja, o pai vai ter que pagar a escola para os seus filhos. Então, nós estamos, assim, num momento que é delicado, é preocupante e nós precisamos entender que o aluno da escola particular, ele não é computado, ele não é per capita, né? Então, a gente precisa desconstruir essa política de privatização. Quando a gente fala do EAD que está acontecendo agora no momento de pandemia, onde nossa preocupação deveria ser em como retornar com essas aulas com reforço, né? Porque nós vamos precisar contratar professores para ter uma recuperação paralela para esses alunos, para construir um calendário. Então, nós vamos ter muito mais gastos, em vez de pensar nessa cesta, ampliando para subsidiar os municípios, para que se tenha realmente uma educação de qualidade, nós estamos aí perdendo recursos, porque a proposta do governo federal, ela vai perder recursos, ela vai vincular situações que não tem nada a ver com a educação. A educação, ela não é assistencialismo. A educação, ela transforma a sociedade, né? A sociedade sem educação, ela não se altera. O Japão, após a Guerra Mundial, a primeira coisa que ele fez foi investir em educação. Então, hoje, o Brasil é um dos países que menos investe em educação no mundo. 3 vezes menos investimento do que os demais países. Nada a ver com a educação. A educação não é assim. Pessoal, tem mais algumas pessoas aí dando boa noite, né? Marina, Tanzi, Vera Cunha, Francisco, obrigada pela participação. A intenção da live é esclarecer. Se tiverem alguma pergunta, pode estar enviando aí, para que a gente possa estar tentando responder, né? A gente está aí estudando, se dedicando, participando aí dos fóruns, né? Participando, entendendo as questões, que também é complexa para nós, mas nós precisamos que todos participem com a hashtag aí Fundeb para Valer. Eu acho que o momento dos professores hoje, conscientizar os pais, gente, essa luta não é do magistério, tá? Essa luta, ela é da sociedade civil, porque todo mundo precisa da escola pública, né? E a gente viu hoje, o município, se não me falha a memória, receberam mais de 90 matrículas das escolas particulares agora nessa pandemia, né? Os pais aí, por conta dessa questão financeira, dessa situação momentânea que estamos vivendo, né? Estão transferindo para a rede pública de ensino.
Então, quando retornarmos aí, vamos ter aí crianças vindo das escolas particulares. Então, nós precisamos muito que cada professor, que cada pai, que cada membro da sociedade civil se engaje. Não é uma luta política partidária, gente. Não é uma luta, não é uma luta setorial, é uma luta corporativa, é uma luta de todos, é uma luta que todos têm que levantar a bandeira aí e amanhã estarem assistindo e se debruçando aí. Não é fácil ficar lá assistindo, é técnico demais até para nós, né? E se debruçando aí nesse hashtag aí, Fundeb para valer, porque nós não queremos que aprove o Fundeb, nós precisamos que aprove o Fundeb para valer. Se vier o texto do presidente, não nos adianta em nada aprovar um Fundeb que para 2021 não nos resguarda, não respalda a educação pública. Então, nós precisamos que essa live aí seja compartilhada, nós precisamos que se curta essa live, precisamos que essa mensagem chegue aí aos representantes do poder público e que essa união ela seja atemporal, ela não seja momentânea, né? A educação ela precisa se unir, porque sem educação a gente não muda a sociedade. A Rosimeire colocou aqui que parece que estão aproveitando a fragilidade que nos encontramos nesse momento para empurrar goela abaixo esse projeto mal feito de última hora. Na verdade, a gente entende também a própria sociedade, aliás, as próprias instituições se assustaram, né? Porque o projeto chegou na sexta-feira mesmo e está desconstruindo e desrespeitando aí 5 anos. Como eu falei, era 40% o ideal. E nós vamos aí com 20% em 6 anos, ao longo dos anos, né? 2021, 2022, até que se encerre aí os 20% paulatinamente em 2026, né? São 6 anos aí. Então, é o possível, é o Fundeb possível. E em 2026, ele poderia ser repensado para aumentar esse repasse. Então, assim, esse primeiro momento seria os 20% até 2026, de uma forma perene, que não vai diminuir, que não correria riscos de se estar reduzindo. E até antes disso, claro, né, há eleições, há mudanças, poderia ter sendo revisto, mas a gente teria a garantia desse percentual gradativo até 2026. Em 2026, uma nova parada para se discutir o aumento dessa cesta, que é o Fundeb. E uma coisa importante, gente, peça nota fiscal em tudo, porque toda nota fiscal, tudo que é imposto da nota, ele vai para o Fundeb. Quando a gente vai naquelas lojas, assim, que eu brinco, que é o Xing Ling, a gente não pede nota. E ali é onde a gente tem que pedir, porque é da nota fiscal que essa cesta vai sendo composta. Então, nós precisamos muito que haja essa conscientização de pedir nota fiscal, de participar, de entender que a educação ela é atemporal, que ela é a base da nação, tá? Então, nós realmente precisamos aí que vocês todos se engajem nessa luta e coloquem aí nos seus perfis, Facebook, Twitter, Instagram, hashtag Fundeb para valer. Nós temos aqui a Fernanda, né? Se não lutar pelo que precisa, tem que aceitar o que vier, é isso mesmo, né? E o pior que nesse caso a gente vai aceitar o fim da nossa carreira, o fim do magistério público, o fim de uma educação pública de qualidade. A gente sabe que está muito aquém ainda, mas nós temos sim, nós temos muito analfabetismo, nós temos muita criança fora da idade certa, né? Nós temos muitos projetos ainda que precisam ser melhorados na educação, e se não tiver um Fundeb para valer, se não tiver realmente uma propositura dos governantes pensarem em educação, né? A gente vê aí, a gente precisa entender, a gente precisa saber a real situação dos municípios hoje na pandemia, como que tá os municípios, como está a receita desses municípios, a gente vê a diminuição do Fundeb, né? Então, assim, é preocupante, e se não houver se sair da zona de conforto, né, de sair dessa situação de comodismo que o brasileiro ele tem por si, nós precisamos, amanhã a gente precisa ter uma Copa do Mundo. O professor, Aécio o nome dele, da Undime, eu achei interessante uma colocação que ele fez tanto no fórum da UNCME quanto na discussão da Undime, né, ele colocou assim que tem que ser uma Copa do Mundo, mas não aquela que a gente perdeu de 7-0,
Tem que ser uma Copa do Mundo da década de 70, onde o Brasil foi campeão. Então, a sensação de luta amanhã é de uma Copa do Mundo, que nós precisamos que se vença e que os deputados realmente mostrem aí o que vieram, para que vieram e por que foram eleitos, né? Então, é o momento da gente aí sair dessa zona de conforto e vestir a camisa da educação. Tem mais Então, eu alguma acho pergunta? o que a gente tem de fixar, né, de pedir mesmo não só a conscientização, né, de toda a população, de toda a sociedade civil, professores, né, nós estamos desenvolvendo, né, as aulas remotas, sem o mínimo, né, Marisa, de condições, mas ainda a gente está tentando ter o contato com os alunos, ter o contato com os pais. Eu acho que vale a pena nós, professores, agora, como a Marisa disse, sair da zona de conforto e passar todos esses anseios também aos pais dos alunos, né? Porque na medida que a gente fala, a gente vê na televisão, vê nas redes sociais, volta a Fundeb, sem esse recurso, o professor já não vai conseguir arcar com salários, a educação não será a mesma. Fica meio confuso para esses pais entenderem. Eles acham o quê? O professor ele está preocupado o quê? Com o dele, com o salário dele. Então a gente quer deixar claro aqui nesta live que não é isso. O professor ele está muito preocupado com a educação. A gente sabe que a qualidade de ensino vai cair, vai ocorrer um sucateamento do ensino público, né? É um grande retrocesso. No início dessa live, né, nós deixamos claro que o Fundeb ele veio para que houvesse essa diminuição da desigualdade social, que ela é enorme no nosso Brasil, né, por conta da extensão territorial, por conta de que há vários municípios que não, mesmo, né, tendo esse importante recurso, não conseguem destinar esse recurso de forma correta, e a gente sabe que ainda assim, com este recurso importante, ainda ocorre as desigualdades, né, ainda elas estão aí, imagine sem esse importante recurso. Então, o que a gente pede aqui é para que haja a conscientização da sociedade civil. Hoje nós estamos pedindo para que todos, né, ninguém solte a mão de ninguém, todos devemos estar unidos aqui em prol da educação do Brasil, por conta de que se a gente não conseguir que seja aprovado este texto, né, Marisa, muita coisa vai mudar e a gente sabe que o governo federal com uma proposta que é pior ainda, né? Você falou de sucateamento, na verdade é o fim, eu vejo como um fim, porque o município não tem perna para arcar com transporte, com merenda, com salário, né, com material escolar, com limpeza. Então, assim, se o Fundeb ele não for aprovado para os pais que acharem que a gente está pensando no salário, realmente é o fim, o município ele vai se responsabilizar, e olhe lá ainda para a educação infantil e para algumas poucas escolas, e aí a gente vai voltar naquela época de que quem tem condição vai pagar uma escola. Então, nós estamos num momento que é um retrocesso, assim, nos meus 24 anos de magistério, eu não me lembro de ter vivenciado um drama tão grande dentro da educação. A gente sabe que tem várias lutas, tem várias leis que não se cumprem, o próprio PME, né, que é oriundo do Plano Nacional de Educação, a gente sabe que ele não é cumprido, não é por conta dessa falta de recursos, ou até, às vezes, um mau gerenciamento do recurso, mas esse momento não é um momento político, é um momento de uma luta corporativa, uma luta de todos, é uma luta que o prefeito precisa que aprove, o pai precisa que aprove, o professor que precisa que aprove. Então é uma coisa que a gente precisa sair desse conformismo e entender que é a luta de todos. Hoje a gente enviou um ofício para a Câmara aos 5 minutos antes de começar a sessão. Foi se questionado por que 5 minutos. Gente, porque foi dinâmico. O governo federal mandou o projeto na sexta-feira, os deputados nem ficaram sabendo, muitos ficaram sabendo pela imprensa, e a gente também ficou sabendo, ontem participamos aí do ato da Undime, hoje participamos do ato da Undime, fizemos o ofício correndo enquanto associação, enquanto presidente do CACS Fundeb, e foi dinâmico.
dinâmico, e assim, a gente teve retorno de um vereador, né? De um vereador que foi o vereador Guto Issa. Então, assim, que contatou a deputada, que gravou o vídeo. Então, assim, foi dinâmico, a gente está só justificando que não é uma luta política, eu estou só retornando que foi um vereador que talvez tenha entendido que a coisa está sendo dinâmica. E não é uma luta que é só amanhã, gente, são 2 votações na Câmara e 2 votações no Senado, e não pode ter emenda. Então, a gente precisa que o texto não tenha ressalvas, que o texto não tenha emenda, que o texto não sofra nenhum tipo de alteração, porque o jeito que está já está muito longe do ideal. Como eu disse, já se cedeu de 40% para 20% parcelado, tá? Então, a discussão, ela é preocupante, ela é uma situação que precisa de ter um compromisso de todos, né? Eu enviei numa lista de transmissão para todos os vereadores de São Roque, a gente está tentando fazer o mesmo. Eu falei contatei uma vereadora de Ibiúna, contatamos o vereador de Mairinque. Então, assim, deputados que a gente tem contato, né? O Carlos Janazzi, o irmão dele, o Celso Janazzi. A gente está tentando mobilizar o maior número de políticos. Por que políticos, gente? Porque a política é o ato de você administrar a sua casa, né? Eu odeio política. Não pode odiar política. A política é o ato de organizar, de administrar. O político está lá para administrar. E a gente precisa da caneta do político nesse momento para que se pressione os deputados federais, nos quais eles apoiaram, para que se vote esses 2 turnos aí da votação do Fundeb. Então, que todos possam sair. Nos WhatsApp a gente disponibilizou os twitters dos deputados e os e-mails dos deputados. Então, é importante, sim, que se mande um e-mail, por mais simples. Deputado, conto com o seu voto, sou professora. É o mais simples possível esse e-mail, né? Então, a gente disponibiliza de novo, é só estar chamando no WhatsApp, no e-mail, no Messenger da página da associação, para quem não tiver nos grupos. Então, a gente realmente precisa dessa mobilização de todos, né? Então, a gente tem aí o Peterson Miranda falando que é um retrocesso, a Marina colocando que sem Fundeb o município não vai conseguir atender a demanda de matrículas. Isso mesmo, Marina, não consegue. Muitos alunos vão ficar na fila de espera, fora da escola, por isso essa luta é da sociedade, não só da categoria do magistério. Aí tem Ana Maria, total retrocesso, a Ivete, boa noite, meninas, vamos lutar. A Vera, sem Fundeb ninguém mais vai querer dar aula. Na verdade, não vai nem querer dar aula, não vai ter aula para dar, né, Vera? Porque não vai ter como dar aula, né? Como que o professor... Não vai ter escola, né? Exatamente. Não vai ter como dar aula. Se o município ele não consegue arcar com o mínimo, que seria o salário dos professores, enfim, e manter a escola pública, né? Porque quando a gente fala em escola pública, é escola para todos, né? Nós defendemos a escola para todos, independentemente independente da localidade, da classe social, enfim, escola para todos. Então, se não ocorrer essa votação, se o Fundeb, se nós não tivermos os repasses do Fundeb para o ano que vem, como é a proposta do governo federal, não vai ter como o município arcar com isso. Não tendo como o município arcar com a escola pública, infelizmente, vai ocorrer um retrocesso muito grande, que é aquela segregação, não é, Marisa? A Marisa é historiadora, ela sabe muito bem, que é a segregação, aquela coisa dos senhores, né, que ocorriam lá no século passado, senhores de engenho, senhores, os fazendeiros, que podiam ter os seus filhos nas escolas, que tinham condições, eles estudavam, os demais não. Então, para que a gente não volte, né, para que a gente não tenha esse grande retrocesso, a gente está pedindo a mobilização de todos, da sociedade civil, professores, né, os professores, eles têm bastante contato com os pais, e assim sucessivamente, para pedir para que seja votado este texto, né, que já foi, como a Marisa disse, já foi negociado, já voltaram atrás em muita coisa, está longe do ideal, né? O ideal seria que continuasse da forma que estava, né, até 2020, mas infelizmente não foi possível. Então, seja votado dessa forma, porque quem melhor, né, do que um educador, um professor, para saber, né, quais os caminhos tomar, né? Então, que seja votado dessa forma, para que não haja esse grande retrocesso na educação. A Lady Jane colocou aqui um link do YouTube, o pessoal está acompanhando. A Eliane Romero está colocando, eu também já vou falar com alguns políticos de Itapevi para falar com seus deputados.
A Ivete de Biúna está colocando aqui que os professores de Biúna estão se movimentando, se mobilizando. É isso, gente, é atemporal. É Mairinque, é Biúna, é São Roque, Alumínio, Araçariguama, são todos os municípios que precisam realmente pressionar, né? E o Francisco está colocando, é lamentável chegar nessa situação, ainda bem que há pessoas que lutam a favor dos trabalhadores. E nós precisamos, gente, é um apelo aqui aos conselhos municipais de todos os municípios, o Conselho de Educação, porque essa luta, ela não é só do Conselho do Fundeb. Então, nós precisamos dos conselhos, que esses conselhos possam estar se mobilizando, possam estar oficiando as câmaras municipais, possam estar se posicionando nas redes sociais, porque o Conselho ele está aí para defender a bandeira da educação, e essa é uma bandeira da educação. Nós precisamos que todos, né, conselhos municipais, a gente tem bastante aí contato com o Conselho de Mairinque, a Zenildes, excelente, aí sempre na luta, né? Então a gente até deixa um abraço aí para a Zenildes, e a gente precisa que continue, né, essa mobilização através dos conselhos, através dos vereadores, dos gestores municipais, dos prefeitos, dos deputados e dos professores, conscientizando os pais que essa luta é de todos, né? A gente precisa conscientizar o pai, não é fazer política na escola, muito longe disso, gente. É conscientizar o pai que não se vende o voto por cesta básica, não se vende o voto, porque nessa hora, como se cobra alguém que o voto está pago, né? Então, nesse momento, é hora do professor, sim, abrir a cabeça do pai. Nós tivemos alguma formação nesse momento aí de pandemia para dar as aulas remotas, para gravar vídeos? Não teve, gente, não tem recurso, né? Então a gente está se virando, fazendo o melhor possível, e era para ter, porque a valorização profissional, ela consiste na qualificação com cursos. Então a gente está fazendo o melhor possível, e muita gente ainda está segregando, achando que o professor está em casa sem fazer nada, né? Mal sabe que a gente troca, tem várias pesquisas já que a gente troca uma videoaula pelo desgaste emocional, né? Que vocês não sabem editar, tem que gravar 10 vezes o mesmo vídeo. Então, esse Fundeb, ele é para formação, ele é para valorização, e ele é principalmente para melhorar a qualidade de ensino, que está ainda nos moldes ainda primitivos. A gente precisa ainda melhorar. Tem muita criança fora da escola, tem muito aluno que não foi alfabetizado no tempo certo. Então, a gente precisa aí dessa luta, e amanhã é mais um passo, e a gente precisa ver aí todos os Facebooks, todos os Instagrams, tá sendo até repetitivo, mas a gente precisa aí do hashtag Voto Fundeb para valer, que é a forma que nós vamos marcar o nosso território aí nas redes sociais. E até complementando aqui o que o Francisco escreveu, né, que é lamentável chegar nessa situação, ainda bem que há pessoas que lutam em favor dos trabalhadores. Hoje, a nossa luta não é só em favor dos trabalhadores, mas em favor da população em geral, da educação, né? Como já foi dito, se não ocorrer essa votação, que já está atrasada, né? Que todos os trâmites já estão extremamente atrasados. Se não acontecer, se não tivermos mais o Fundeb, nós não teremos mais essa educação igualitária, né? Na medida do possível, que a gente sabe que deixa muito a desejar, mas infelizmente a população vai perder muito com isso, muito mesmo. Então, por isso que a gente pede para que todos entrem nessa luta conosco. Nós temos várias hashtags aí, né, Marisa? Marisa, depois, ao final, a gente vai distribuir nos grupos de WhatsApp. Nós temos a página da AP também. Peço para que os pais que estejam assistindo, a sociedade civil que esteja assistindo essa live, que acompanhem a página da AP, porque muitos pensam, né, que é uma página que é só do público, do professor, e não é. Ela é uma página que os pais também devem acompanhar para estar inteirados, né, dos assuntos referentes à educação, porque a gente pensa não só nos nossos filhos, mas a gente pensa também no futuro, né? E a gente sabe que o futuro hoje, para nós termos um futuro melhor, é a educação. Então, se não houver investimentos na educação, a gente sabe o que vai acontecer. Deixa eu dar uma boa noite aqui para a Cíntia Rodrigues, né? Vamos lutar para que continuemos a avançar e não retroceder. Márcia Riso, sem o Fundeb não temos salário merenda, transporte escolar público, o governo é responsável no momento que os professores estão se desdobrando com o ensino remoto, isso vem como um balde de água
um balde de gelo. Vote Fundeb para valer. Rafael, vereador Rafael da Ípica, de Mairink. Obrigada, Rafael, pela presença na live. Parabéns pela live, meninas. Vota Fundeb já. Nossos vereadores precisamos de vocês, a Cíntia Rodrigues. Então é isso, gente. A gente realmente precisa desse movimento, desse engajamento de todos. Não é uma crítica ao governo, não é uma crítica política, é o ato, né, de governar, ao projeto em si. Nós não estamos aqui fazendo qualquer movimento político, é um movimento mais corporativista em relação à situação da educação, né? E nós precisamos que as pessoas possam estar aí entendendo o seu papel na sociedade, porque quem é da educação, que realmente, se a gente pegar lá o conceito, né, qual é o objetivo da educação, é formar o cidadão crítico e consciente do seu papel na sociedade. Se eu, professor, não for crítico e consciente do meu papel na sociedade, como que eu vou formar um cidadão? Então é hora, sim, de parar com esse medo, de parar com essa coisa de se esconder, de se omitir e colocar o porquê você está na educação, para fazer a diferença. Tá? A educação, ela transforma. A educação, ela é fruto dos saberes de viveres, como dizia o nosso saudosíssimo Paulo Freire. Então, nós precisamos aí desses saberes e desses viveres, dessa troca e desse engajamento para que amanhã todos estejam lá no YouTube, né, colocando nos comentários aí hashtag Fundeb para valer. Então, a gente acho que encerra por aqui, agradecendo a participação de todos, né? Que esse movimento de educação ele seja o primeiro de muitos, né? A gente sabe que tudo tem o porquê de toda ação ruim. A gente tem que ver o lado positivo, e eu vi assim, num domingo, a gente tendo live da Undime, tendo debate, né, o Rossielli à noite na Globo News, junto com o Fernando Haddad. Então a gente está vendo assim, personalidades políticas de partidos distintos, porque a luta é séria, né, é desesperadora, então a gente está vendo unir assim, forças distintas para que se possa estar atingindo o êxito, né? O Rafael está colocando aí que é de extrema importância que as lideranças políticas pressionem os deputados federais para que votem o Fundeb. Vamos unir forças em defesa da educação. É isso aí, vereador Rafael. A gente precisa realmente dessa participação, principalmente de vocês, né, que tem aí esse poder de representatividade pública, né, que leve aí o nosso pedido. A gente teve aqui algumas moções, alguns apoios, mas como foi dinâmico, hoje aqui em São Roque a gente só teve o retorno do vereador Butuíssa, que já conseguiu aí o vídeo da deputada, né, também em apoio à luta. E a gente agradece aí e esperamos que os outros vereadores entrem em contato com os deputados aí, também possam estar gravando vídeo, gravando mensagens e possam estar aí nos retornando para que essa luta ela não morra, porque seria, como eu disse, é a primeira votação, gente, são 2 votações na Câmara e 2 no Senado, então é uma luta que está começando. Vamos trazer aí o Pra Frente Brasil, salve a seleção, Pra Frente Brasil, salve a educação, né? Vamos trazer aí a seleção de 70 aí, no espírito dela mesmo, né? No espírito de luta, de verdade, de essa brasilidade que a gente tem dentro de cada um de nós. Cláudia Cobelo, vota Fundeb, Ledjane juntos pelo novo Fundeb. Ana Maria, vamos atuar, né? Todo mundo precisa atuar agora. É isso aí, Fábio. Eu encerro. Obrigada aí para todos. Por favor, acompanhando, né, nossa página, acompanhando, que a gente sabe que a retirada de direitos é tudo muito dinâmico, é tudo muito rápido. Agora, em relação a benefícios, em relação a leis que favoreçam a educação, a gente sabe que tudo é muito moroso, tudo muito lento. Então, a gente tem compreensão de todos para que entendam, né, esse dinamismo e muitas vezes esse desespero, né, da nossa parte de compartilhar em grupo, de compartilhar em página, de fazer lives de última hora, né, Marisa? Exato. Porque hoje foi tudo muito corrido, a gente até pede desculpa muitas vezes pelo mau jeito de não ter um tempo para estar chamando todo mundo, mas a gente pede encarecidamente para que todo mundo, né, que deem as mãos nesse momento, porque realmente é uma situação muito preocupante, é uma situação em que a gente precisa
do apoio de todos, da sociedade civil, de todos. Então, eu vou finalizando por aqui, agradecendo a atenção. Nós tivemos um público bastante importante hoje nesta live, demonstrando apoio, e a gente pede para que seja assim sempre, e fiquem antenados, né? A gente só agradece aí a Cláudia Cobelo falando obrigada, meninas, Isabel, obrigada pelos esclarecimentos, Anderson. Gente, a gente que agradece aí, a gente teve aí uma grande participação de professores, ficamos felizes. Espero que vocês compartilhem a live, curtam a live e possam estar aí levando. Tem vídeo, eu gravei um vídeo com uma enxaqueca, tô até com o olho vermelho, mas gravei o vídeo pedindo aí. Precisamos que vocês compartilhem e amanhã, assim, lotem as redes sociais o hashtag Fundeb para Valer, porque vocês não têm ideia de como o hashtag ele sobe, como a pauta ela é levada para a discussão nacional, ela é muito importante, tá? Então, muito obrigada e a gente encerra por aqui. Mais uma vez, até a próxima. Acompanhem a página, os grupos do WhatsApp, o e-mail da associação, estamos à disposição, tá? Boa noite. Boa noite.